Ajude o canal por compartilhar, por curtir e por se inscrever no canal. E vamos para mais um vídeo. Mas a gente teve umas discussões aqui, um papo legal com alguns cientistas sobre o que é a consciência, né? Porque se fala muito em da máquina atingir a singularidade, ou seja, ela se tornar como nós, humanos, mas isso é impossível porque nem a gente consegue definir o que nos torna humano, o que é a nossa consciência. São as nossas memórias? Quer dizer que se a gente conseguir mapear todas as nossas memórias e colocar numa máquina lá vai ser o Rogério? Ou ela é mais do que isso? É a nossa mente, a capacidade de pensar? A gente não consegue definir, né? O que é o que alguns chamam de alma, o que é essa consciência, o que vocês pensam sobre a consciência? O que é a consciência do ser humano? O que nos torna diferente dos outros animais, por exemplo? A consciência, ela não é propriamente uma coisa em si. Consciência é um atributo, que é a perceptividade, né? A sensibilidade e a percepção, tanto externa quanto interna. Ela é capaz de captar coisas dentro de nós, o autoconhecimento, por exemplo. Amor, ódio, tudo que a gente pode sentir. Isso. Ela é capaz do autoconhecimento virar-se para dentro e para fora, perceber as coisas. Ela é perceptividade. Agora, a grande questão é quem tem essa perceptividade. Então, tá? Quem é o ser que tem essa perceptividade. Ou seja, como a gente interage com o mundo exterior, como chegam essas percepções até mim, contato, isso visão. são mãos mecânicas que trazem expressões do mundo para nós. Mas a capacidade de recebê-las, que elas façam sentido, de decodificá-las, nós organizamos isso dentro de um sentido, segundo valores. Uma máquina pode, hoje em dia, perfeitamente filmar uma determinada cena e descrever os objetos que estão ali. Temperatura, cor. Pode descrever, mas ela não é capaz de estabelecer laços entre eles, por exemplo, afetivos. Não é capaz de se inspirar por eles e criar um poema. Tem muitas funções que são exclusivas de um ser humano, né? Que partiriam, se nós voltássemos lá para aquela ideia de Platão, da nossa essência, que também está naquele plano das ideias. A essência humana faria uma experiência no mundo revestida por essa película que é a consciência, que percebe as coisas, analisa e traz para dentro. É exatamente essa essência, que alguns chamam de alma, numa vertente mais teológica, né? Essa essência humana que é capaz dessa forma de conhecimento que não é meramente racional. A razão seria uma ferramenta dela, mas é capaz de ética, por exemplo, percepção da justiça das coisas da natureza, estética, percepção da beleza, da harmonia, mística, percepção do sagrado. Mística não como uma questão de dogma, mística como um sentido de você perceber que uma cena da tua vida está sendo sagrada, se sacralizou, como se você tivesse roubado aquilo do tempo. Imagina, você está caminhando com alguém de mãos dadas no final de tarde. Eu e o Paquito, de mão dada no pôr do sol, em Bali. Isso, com violinos tocando. Não precisa nem ter violino, cara, mas tipo, tá rolando uma música na praia de longe. Eu olho para ele e falo, cara, esse momento está eternizado no universo. Isso. Existe um filósofo chamado Mircea Eliade que ele diz que o sagrado é a função de dar sentido. Quando você tira qualquer coisa da banalidade e dá para aquilo um sentido sagrado, nesse momento eu percebi tal coisa da vida. Nesse momento eu encontrei tal resposta. Esse momento para você saiu do banal, é um momento sagrado. Ou seja, o sagrado não é só cerimonial religioso. Eu acredito muito nisso. O sagrado está presente em tudo na vida. Essa percepção, essa intuição do que é o sagrado também é uma coisa exclusivamente humana. Você poderia pegar intuição, você poderia pegar inspiração, você poderia pegar ética, estética, mística, os sentimentos em geral, uma série de coisas que são processamentos de informação também. Não é só a razão, não é só uma concatenação lógica. Você falando isso, eu lembro de vários momentos da minha vida que eu tive a plena sensação de que eu estava vivendo uma coisa extremamente única e que eu ia me lembrar pelo resto da minha vida como eu lembro. Eu consigo me transportar para aqueles momentos que eu falei, eu vou me lembrar disso pelo resto da vida, eu consigo voltar para esses momentos. De tão poderosos que eles foram. Ou porque foram traumáticos, ou porque foram felizes, tipo, o nascimento do meu filho. Quando era criança, assim, muito, muito criança, eu lembro de uma tarde brincando, que eu tava me divertindo tanto, que eu falei, gente, eu criança falando, eu vou me lembrar isso pelo resto da minha vida, e por algum momento, não sei se foi porque eu tentei lembrar isso, eu lembro até hoje, assim, e outros momentos, assim. Então eu acho que realmente tem alguma coisa a mais aí, né?
não é é uma coisa inexplicável isso. É como se você tivesse tirado de uma dimensão e passado para outra. Uma dimensão do tempo para uma dimensão mais permanente. Do passageiro para algo mais permanente, mais duradouro. Tá? E isso seria uma sacralização, um ato de sacralizar. Agora, como isso acontece? Por que para uma pessoa andar no pôr do sol é sagrado? Como é que uma mentalidade de máquina poderia entender uma coisa como essa? Mas digamos que consiga, por algum tipo de experiências que a gente passe um arquivo enorme, absurdo de dados. Mas sempre vai haver o novo. Qualquer pessoa, num determinado momento, vai olhar para o chão, pegar aquela pedra e dizer: vou levar essa pedra comigo porque ela significa um momento onde eu tive tal ideia. Que ela representa o momento em que eu descobri tal coisa. Como é que vai descobrir isso? Isso pode acontecer de maneiras totalmente... Ele pode catalogar os que já tiveram essa experiência, mas descobrir quando ela vai acontecer ou gerar essa experiência, como? Porque é permanentemente criativa. Você está gerando. Muda, dependendo do tempo histórico, vai mudando também, né? O que é esse momento que a gente está falando, na Grécia era uma coisa, hoje é outra. Daqui a 20 anos pode ser outra, né? Pode haver influências culturais também. Mas às vezes são coisas totalmente inusitadas, que não tem como prever. Não tem como prever. Um pedregulho no meio do caminho se torna um objeto sagrado para alguém. Como é que você ia prever isso?